Bom, ensinar não precisa ser chato. Quem de vocês, durante a sua vida como estudante, teve muito mais aulas chatas, tediosas, do que aulas legais e proveitosas? Pois é, eu também. Durante a minha vida como estudante, a maior parte das minhas aulas eram tediosas. Essas aulas eram do tipo fazer cópias intermináveis, decorar para responder uma prova. O professor falava, estuda, pois isso vai cair na prova. Isso não me despertava o interesse, obviamente, mas o professor ele aprendeu uma frase bem interessante que era: preciso ter uma conversinha com a sua mãe. Aí, obviamente, eu começava a estudar. E estudava com medo da minha mãe. Minha mãe realmente, eu chamo ela de pedagoga da vida, pois ela me ensinou muitas das coisas, como valores, o olhar, né, a questão da palavra, e ela me ensinou a acreditar nos meus sonhos. E é o que a escola tem feito hoje, é acabar com os nossos sonhos. Porque ela quer que a gente estude apenas para a prova, que a gente estude apenas para o vestibular. E os professores vão replicando esse modelo de estuda porque cai na prova e estuda porque cai no vestibular. E uma das coisas que a minha mãe me ensinou realmente também foi acreditar e não desistir facilmente. Obviamente eu, sempre quando eu vou palestrar, eu gosto de fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito intrigado com essa questão dos professores, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa com professores para tentar entender esse modelo de educação que está acontecendo no Brasil. E a primeira pergunta que eu fiz aos professores, que eu faço a vocês também é: quem escolheu a sua profissão? Quem escolheu a sua função social? E por que eu faço essa pergunta? Porque quando eu fui conversar com os professores, eles acabam externando a culpa. Eles culpam o aluno, porque eles falam, eu fiz o meu papel, eu estou dando aula, o aluno não quer estudar. E quando você pergunta para o aluno fala, a culpa é do professor, porque ele não sabe ensinar. Então, quem é o culpado? O interessante saber é que cada um de nós escolheu a nossa função social. Se a gente não está satisfeito com a nossa função social, a gente pode fazer uma outra escolha e mudar essa função social. Obviamente, eu decidi ser professor muito cedo. Eu escolhi a minha profissão, ser professor, com 12 anos de idade. Sim, 12 anos de idade eu escolhi ser professor. Eu queria praticar karatê, E aí eu não tinha dinheiro, minha família era pobre, e eu comecei a lavar canil de cachorro dos meus vizinhos para poder arrumar o dinheiro para fazer o karatê. Quando eu comecei a praticar karatê, eu decidi, eu quero ser professor de karatê. E aí, para poder, claro, melhorar e ter um pouquinho de melhores condições, eu fazendo outras escolhas, Fui ser office boy, vendedor, garçom, sim, segurança de bailão, até me tornar professor. E virei professor 4 anos após, com 16 anos já estava dando aula de karatê num projeto social, eu adoro fazer projeto social, e comecei a dar aula numa creche de karatê. Ajudei muitas crianças, muitos jovens a terem sonhos e assim, muitos se tornaram atletas. Mas o meu objetivo, sim, era ser professor da sala de aula e eu escolho ser professor de geografia. Eu faço vestibular para geografia, isso nos anos 1999. 2000 eu estava na sala de aula. Na segunda fase eu já estava na sala de aula dando aula de geografia como professor substituto. Tá, Marcelo, e como é que você começou a dar aula? Eu replicava como eu tinha aprendido, fazendo cópia, fazendo aluno decorar e falando, vai cair na prova. E os alunos estudavam, tentavam colar, e assim ia seguindo a minha carreira como professor. Muito infeliz. Porque eu tentava dar aula, me esforçava, e os alunos não queriam aprender, porque eles estavam focados apenas na prova. E, obviamente, eu pensei em desistir. Não, eu vou desistir da aula. Como eu lembrei da minha mãe, insista, não desista, eu fiquei até o final do ano, eu vou ficar até o final do ano, depois eu penso o que eu vou fazer na minha vida. E aí fiquei tentando, só que antes de desistir, eu comecei a recordar alguns professores que eu tive. E eu lembro desse meu grande professor, José Ivanildo, um professor que eu tenho no meu coração, porque foi o primeiro professor que me ensinou a gostar de estudar. Ele era professor de matemática. E aí ele começou realmente a mostrar alguns segredos para mim. O primeiro, sorrir. Ele sempre entrava sorrindo na sala de aula e ensinava aquilo com alegria. E sempre explicando o porquê das coisas, que eu uso até hoje. Quando eu vou dar qualquer aula, eu explico sempre o porquê daquilo, trazer para o dia a dia do aluno. Outro segredo que eu uso muito hoje é o elogiar, o poder de elogiar. Os professores, muitas vezes hoje, quando o aluno erra, eles brigam com o aluno, mas eu expliquei para você. E esse Ivanildo, ele me ensinou que não. Ele falou que o erro faz parte do processo de aprendizagem.
Isso mudou muito a minha vida, e tanto que hoje, quando eu falo com meu aluno, eu tento ensinar para ele, eu falo isso para ele, que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Quando você erra, você está mais próximo do acerto. E assim ele elogiava os alunos, e a gente ia acreditando, e claro que eu fui evoluindo. Mas isso não foi suficiente para transformar assim tão a minha vida como professor, e eu vou começar a entrar numa crise que eu tinha já pavor de ir para a sala de aula, estava quase desistindo, mas eu ia permanecer até o final do ano. E aí eu comecei a pensar e comecei a dizer assim, bom, como é que eu vou fazer para tentar trazer o aluno? Porque eu perguntava para o aluno e o aluno não respondia. Eu dava aula, os alunos quase dormiam na minha aula. Eu estudava muito, muito para dar uma aula de qualidade. Assim, bom, eu vou começar a perguntar e eu mesmo vou responder. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou hiperativo, tá? Então eu comecei a perguntar para os alunos e falava, bom, o Brasil é banhado por um oceano. Que oceano que é esse? Ninguém respondia. Eu dizia muito bem, pelo Oceano Atlântico. Eles começavam a rir, achavam engraçado, mas eu queria que eles participassem. Então, assim, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou perguntar para eles e aí vou dar duas opções. Pelo menos uma ele vai acertar. Comecei a fazer, não deu muito certo. Eles erravam até uma opção muito fácil. Eu digo, então eu vou dar a mesma opção. Então eu falava, bom, no Brasil tem terremoto? Sim ou sim? Aí eles ficavam, sim. Eu digo muito bem, sim. No Brasil tem terremoto. E aí eu explicava o porquê que tinha terremoto. E até hoje eu faço isso. E eles começaram a achar engraçado aquilo. E a aula começou a criar um outro ambiente. Eles começaram a vir para a minha aula já com uma certa vontade. Depois, estudando, também eu aprendi que a gente aprende basicamente de duas formas. Através da repetição e através da emoção. Então, assim, pensa bem. Você pode ter dado seu primeiro beijo na sua namorada, na sua esposa. Foi uma vez. Aquilo mexeu tanto com a tua emoção que você lembra como foi esse primeiro beijo. Então, o professor tem que usar da emoção, fazer o aluno realmente sentir emoção na sala de aula. Pode ser um simples tom de voz. Então, eu gosto muito de falar alto. Falo baixinho, vou falando baixinho, eles ficam olhando para mim. Eu vou mexendo com eles. E vou andando pela sala, que está um trabalho ficar nesse tapete aqui. Então, tu vai andando, tu vai para um lado, tu vai para o outro e vai mexendo com a emoção. Outro detalhe que eu falo para o meu aluno isso, eu ensino ele para ele, como é que é a aprendizagem. Antes de eu passar o conteúdo, eu dou uma aula falando, como é que funciona a aprendizagem. Eu falo isso para ele. E eu falo que a repetição. Quando a gente repete várias vezes uma função, a gente vai ficando cada vez melhor. Eu uso, por exemplo, do dia a dia, o videogame que ele adora. Quando ele vai jogando, ele vai ficando melhor. Ou falo do beijo, que eu já falei do beijo no 3, eu falo, quando você beija, cada vez você vai ficando com um beijo melhor. Eu trabalho com adolescentes, eles começam a rir, eles começam a entender. E aí sim começou a mudar um pouco a minha história na sala de aula. Os alunos estavam querendo já estudar um pouquinho mais. Mas eu queria mais, porque eu queria realmente, eu sou muito apaixonado pela educação, eu queria transformar ali a realidade. Até que eu decidi, eu vi um vídeo na internet de um professor cantando uma música e aquilo, puxa, que legal. Eu digo, vou utilizar a música na sala de aula. E aí, logo depois veio outro pensamento. Tá, mas eu não toco nenhum instrumento. Minha voz é horrível, vocês verão. E aí eu digo, mas eu vou. Fui lá e fiz uma paródia, fui lá, escrevi a paródia, fiquei ensaiando, peguei um instrumento, Eu gosto muito de samba, então eu fiquei treinando o cavaquinho, calejando o dedo, digo, agora, eu vou na sala de aula, não, vou segurar mais um pouquinho. Aí preparei a aula, dei a aula inteira para os alunos, fizemos exercícios e cheguei para eles assim, vamos ver como fica isso cantando? E aí eu fiz a minha primeira paródia para os alunos. E a gente começou a cantar. E aí eu fiz assim, é hora de se localizar, o Brasil eu vou ensinar. É no Ocidente, é todo no Ocidente. Viram como eu não toco nada e a minha voz é desafinada. Mas nós vamos continuar. E aí aquilo mexeu demais com os alunos. Eles cantaram e saíram cantando pelo corredor. E aquilo me deu realmente uma sensação inacreditável. Eu fiquei cada vez mais apaixonado. E os alunos começaram, professor, quando é que tem uma próxima aula? Quando é que tem a próxima aula? Eu digo, semana que vem. E os outros professores, mas o que tu fez com esses alunos? Eu digo, nada, eu estou dando bola normal. E aí, obviamente, eu continuei. E continuei estudando e fazendo projetos. E desse projeto da música, eu comecei a fazer um projeto nas escolas públicas. Nesse momento, eu trabalhava em escolas privadas. E eu comecei a fazer esse mesmo movimento, até hoje eu faço, nas escolas públicas, onde eu faço aulões para o Enem. Então, eu vou numa escola pública, ofereço para a escola, reúno os alunos e ensino para eles como funciona a aprendizagem, como eles vão organizar os estudos, o que é o Enem, como eles podem fazer uma boa prova e aí sim
depois, a cada conteúdo explicado, vem uma música dessa. Então, hoje eu procurei realmente fazer, o meu foco é usar através da educação, ajudar a transformar vidas. Como a educação me tirou lá de uma comunidade bem pobre e me colocou onde eu estou hoje, e eu conheço muitos alunos que conseguiram mudar a sua vida através da educação, eu comecei a fazer alguns projetos. Além desse projeto do Enem, eu criei um canal no YouTube chamado Geografia Irada, onde muitos professores, né, e muitos alunos, eles entram, estudam e tiram dúvida comigo. Para poder ainda melhorar a qualidade para os alunos do material, eu acredito, né, eu fui lá e fiz um site chamado geografiairada.com, onde eu tenho aulas gravadas em estúdio. Eu investi, comprei câmera, montei estúdio, né, fiz uma estrutura, gravei as aulas, gravei as músicas, editei a apostila, e qualquer aluno do Brasil, nós temos já cerca de 2.000 entre alunos e professores que estudam totalmente de graça. E eu fico muito feliz quando eu recebo um depoimento de um aluno falando que aprovou no vestibular e a gratidão que eles têm. E aí, continuando através desses vídeos, eu recebi um convite realmente que foi mágico, foi esse ano. Eu tinha viajado o Brasil inteiro dando esse aulão do Enem, mas eu recebi um convite para ir num país africano chamado Guiné-Bissau, um país de colônia portuguesa, um dos países mais pobres do mundo, um país, né, que ele passou por inúmeros conflitos. Para a gente ter uma ideia, nunca um presidente de Guiné-Bissau terminou o seu mandato. E eu cheguei lá em Guiné-Bissau, aceitei o convite e me organizei para ir a Guiné-Bissau para palestrar a professores e alunos. Então, essa é uma das palestras que eu dei sobre a gestão da sala de aula, que é um livro que eu escrevi. E o que me surpreendeu em Guiné-Bissau realmente foi a vontade que eles têm de estudar. A vontade que eles têm, né, de transformar as suas vidas através da educação. Logo após as palestras para os professores, eu pedi para eles que eu queria visitar as escolas. Eu queria ir nas escolas para poder falar com os alunos, explicar a minha forma de ensinar. Eu visitei várias escolas e, claro, que no começo me assustei com a estrutura. E aí também, na mesma hora, eu começava a pensar. Eu via que muitos professores acabavam reclamando, às vezes, que não faziam algo diferente porque não tem a tecnologia. Quando eu fui nessa escola, por exemplo, né, o professor tem um quadro pintado de verde, a parede está de verde, e ele ganha uma pedra de giz para dar a aula dele. E ele tem que dar a aula daquele jeito. E eles se esforçam, se empenham e fazem realmente uma aula com qualidade. Então, não tenha desculpa se você tem a tecnologia ou se você não tem a tecnologia. A gente pode, sim, transformar muitas vidas. E quando eu dei essas aulas sobre atualidades e usei a música, fiz música sobre a história de Guiné-Bissau, sobre a geografia física de Guiné-Bissau, e eles cantavam e participando. E quando eu acabei, por exemplo, nesse dia a aula, uma menina veio para mim e falou: professor, eu nunca pensei que estudar poderia ser divertido. E aquilo mexeu muito comigo, em poder realmente transformar vidas. Continuei viajando pelo interior do país e a gente conseguiu ajudar e transformar, e realmente dar a ideia e despertar o amor, e falar para eles que é através da educação que a gente pode, sim, mudar a nossa vida e mudar a vida de inúmeras pessoas. E o meu recado que eu tenho para dar para vocês é isso: a gente deve acreditar no poder da educação, jamais deixar de acreditar no poder da educação, porque é através da educação que a gente pode realmente mudar a nossa história, mudar a história do nosso país. E aí, eu preparei uma paródia para a gente cantar, eu cantar, obviamente, e a gente entender a geografia, entender que no Brasil, sim, nós temos terremotos. Vem comigo, vocês vão participar. E vê que eu sou desafinado. Falo tanta coisa enquanto a terra estremece, não para, já vai sacudir. As placas tectônicas se movem, a energia liberam, você vai sentir. Vamos entender, escreve aí. São gerados pelas falhas vulcanismo e nas áreas de contato vão formar convergente subdução do bloco, tsunamis acontecem no mar. Quando o choque acontece no mar. Agora vocês vêm comigo. Mas quando as placas fazem assim, terremoto, mais uma chance.
Mas quando as placas fazem assim, terremoto. Bom, esse é o meu recado para vocês. Não precisamos ter vergonha de nada. Vamos, com a nossa função social, transformar vidas. Beijo no coração de todos.